Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um Celebrando a Recuperação, que é um programa para todas as pessoas que querem lidar com algum mau hábito, com alguma compulsão, com algum trauma emocional. O meu nome é Roseni, eu sou uma filha amada de Deus e nesse ciclo eu estou trabalhando questões organizacionais, estruturais e também lidando com a confiança. O assunto que nós temos feito nesse período é as emoções. Estamos falando sobre emoções. Emoções, elas são as palavras da nossa alma. Elas precisam ser acolhidas, elas precisam ser respeitadas e as emoções precisam ser digeridas. Não perceber, acolher e respeitar as nossas emoções nos leva a uma superficialidade. Fica uma pessoa assim com cara de paisagem o tempo todo, ninguém sabe o que está lá dentro, não se define, não amadurece, não se organiza. Nós conversamos com a pessoa e nós não sabemos muito bem, né, quem ela é. Fica amortecido essa parte. Somente nesses últimos 200, 300 anos, depois da Revolução Francesa, que a razão e a lógica passaram a prevalecer as emoções. Esse mundo ocidental baseia-se muito na lógica. E é interessante que o Velho Testamento, ele foi escrito no Oriente, né? Oriente Médio. Então, essas questões emocionais eram muito mais intensas. O conhecer era no coração e não na cabeça. A lógica não era imperiosa naquele período. E quando alguém pede para nós não chorarmos, não chora não, deixa isso para lá, nós podemos falar ao contrário, não, eu preciso lidar com isto, eu preciso lidar com isto. O clero tem uma grande culpa nessa questão de não lidarmos com as nossas emoções, porque em nome do clero, em nome do mundo ocidental, do mundo religioso, que nós deixamos de acolher as nossas emoções. Aí, nós sabemos que uma pessoa é saudável quando ela sente o que ela precisa sentir naquele momento e na proporção certa. É muito triste que quando muitas vezes uma criança pede alguma coisa, a mamãe fala, não, a gente compra um outro, o cachorrinho morreu, não, depois a gente compra um outro. É a importância de deixar que a criança lide com aquele luto, lide com aquela perda. Nós, pais, tios, quem tem seus netinhos, nós podemos ajudar os nossos entes queridos a lidar com essas questões de emoção que muitas vezes vêm de um jeito desproporcional. Quando nossos sentimentos não são expressos, acolhidos na infância, sejam eles prazerosos ou desconfortáveis, nós teremos a tendência de amortecer, de bloquear o desenvolvimento nosso emocional. E eu queria partilhar três verdades importantes sobre esse nosso emocional. A primeira é que eu já referi algumas dessas nossas conversas, que sentimentos não são bons ou maus. Irai-vos e não pequei. Efésios 4 fala. Então, nós podemos ter uma emoção sem pecarmos. É o comportamento ligado àquela emoção que pode nos levar a fazer coisas que não devemos. Quando acreditamos que o sentimento em si é ruim, nós faremos tudo para negar o sentimento, para ignorar esse sentimento. E é a pior forma de lidar. A palavra de Deus diz que conhecereis a verdade vos libertará. Quando eu dou nome, quando eu confesso, é quando eu consigo lidar com aquele sentimento, que eu consigo lidar com aquela situação. Nós precisamos reconhecer o sentimento e lidar com o mesmo, para que ele não nos controle. Esse sentimento ignorado vai aparecer quando menos esperamos. Eu costumo dizer que sentimentos a gente pode enterrar vivo, mas ele continua vivo. Ele continua vivo,
podemos enterrar, fingir que não está lá, mas ele vai ver. E muitas vezes nos momentos mais desagradáveis, vem aquele sentimento que a gente pensou que não tinha mais, aquela pessoa que a gente já pensou que a gente já perdoou, que a gente pensa que está tudo bem, e quando nós a vemos, dá aquela sensação, aquele aperto, né, no coração. Uma das razões de negarmos os sentimentos é o fato de confundirmos sentimentos com comportamentos. Eu sempre, acho que eu já usei o exemplo de pense numa pessoa que está dirigindo e aparece a luzinha vermelha no painel, né, da gasolina, dizendo que está faltando. Imagina a gente ficando bravo com aquela luzinha, pegando uma pedra, tentando quebrar aquela luzinha, falando, por que está incomodando essa luzinha? Essa luzinha só estava nos alertando ao fato de que não tinha gasolina. E nós temos muitos sinaizinhos no nosso dia a dia e nós não prestamos atenção. Nosso codependenciômetro, quanto mais alto o nosso codependenciômetro, uma palavra que eu inventei para medir o nível de codependência, quanto mais alto, menos transparência nós temos nas nossas emoções. Sabe que algumas vezes eu estou atendendo algumas pessoas num aconselhamento, seja lá o que for, e a pessoa está falando de algo tão duro, algo tão drástico, e ela tem um sorriso. E eu penso, mas onde foi parar? É o codependenciômetro lá em cima que não permitiu que ela lidasse com aquela emoção. Né? Talvez uma mãe, um pai que não acolheu as emoções daquela criança. Um outro aconselhamento que não faz muito tempo, a pessoa que tem por volta de 30 anos disse que ela chegava da escola, ela ia para casa e quando ela chegava em casa, ela ia direto para uma salinha que subia algumas escadas, ela chorava e ninguém a acolhia. Os pais não a acolhiam, os pais eram muito religiosos, disseram, leia a Bíblia, ore, as coisas vão ser resolvidas. Só que não, ela passou o primário e o ginásio e agora, por volta dos 30 anos, está começando a ser acolhida, aquelas emoções que ela tinha de rejeição, era bullying que ela passava na escola. Então, é importante entender que nosso Deus, ele acolhe as nossas emoções. Nós vemos isso no Velho Testamento e no Novo Testamento. Elias, ele teve uma fase muito dolorosa, uma fase de muita tristeza, de depressão, e Deus o visitou através de um anjo. Lembra-se Jó? Ele ficou tão bravo com Deus e ele amaldiçoou o dia que ele nasceu e amaldiçoou os peitos de quem o alimentou, de quem o alimentou. E é interessante que Deus usou a oração dele para abençoar os amigos dele. Nós também vemos Davi, né? Davi que fala, por que minha alma está angustiada? Por quê? Deus amava a honestidade das emoções de Davi. Deus ama quando nós somos honestos com o que nós estamos sentindo, quando nós damos nome, quando nós não fingimos e quando nós lidamos com aquilo. A segunda verdade que eu queria partilhar sobre emoções é que nós não temos controle das nossas emoções. Nós pensamos em algo, a emoção vem e o comportamento vem. Eu posso trabalhar com o comportamento. Não tem sentimento que é errado, né? O concretizar o que eu quero fazer devido àquele sentimento que pode ser errado. Podemos negar, reprimir, abafar, fingir, mas ainda assim os sentimentos estarão em algum lugar, mesmo que cristalizado em alguma parte do corpo. Eu estudei um livro desta serva de Deus, Esther Carreño. Esse é o livro que eu estudei para o nosso encontro. E ela menciona que as emoções que não são digeridas, elas podem ficar em partes do corpo. Sabe quando você faz uma massagem para relaxar e o terapeuta, a pessoa, o fisioterapeuta, toca em alguma parte do corpo e a pessoa começa a chorar, né? A pessoa começa a chorar, o corpo é o templo do Espírito Santo. O corpo é sagrado, não tem nada de errado com o corpo, temos que cuidar desse corpo, alimentar direitinho, tomar água, fazer exercício.
porque o corpo reflete a alma. O corpo reflete a alma. Então, o sentimento de raiva, por exemplo, ele não nos dá o direito de sermos violentos. Se no momento da raiva eu agrido emocionalmente, moralmente ou fisicamente alguém, eu tive um comportamento inadequado. Mas não foi a raiva. A raiva é tida como uma emoção negativa. A raiva é mais errônea, vamos dizer assim, do que o amor. São duas emoções que precisam ser acolhidas, que precisam ser faladas e elaboradas. E o terceiro é que o outro não é responsável pelo que eu sinto. Nós já falamos isso várias vezes, não é? Os meus sentimentos são os meus sentimentos. O máximo que o outro faz é permitir que o nosso sentimento se aflore. Algumas semanas atrás, né? Acho que não faz mais que 2 meses, né? Uma pessoa muito querida, que eu respeito muito, ficou muito bravo comigo. Ficou muito bravo, mandou um vídeo de 10 minutos, muito bravo. E aquilo me abalou muito, porque era alguém muito próximo. Alguém muito próximo. E o jeito e o conteúdo não foi bom, não caiu bem. Mas sabe qual foi o problema? Que perdurou. Tá certo, quando nós amamos, nós nos tornamos vulneráveis. Amar é nos tornar vulneráveis. Inclusive, as pessoas com quem nós mais temos raivas, as pessoas que mais trazem a raiva no nosso coração, são os mais próximos. Freud disse uma coisa muito interessante, que não tem como nós odiarmos alguém que a gente nunca amou. Eu acho muito interessante. Oscar Wilde também fala a mesma coisa, que nós acabamos ferindo quem mais a gente ama, porque está mais próximo. E Jesus falou, né? Quando Jesus falou para perdoar 7 vezes, 70 vezes 7, com certeza alguém próximo, né? Para a gente conseguir perdoar tantas vezes, né? Não é alguém que a gente viu uma vez na vida, outra na morte, que nos machucou e sumiu. Para ter que perdoar 70 vezes 7, são pessoas próximas. Então, essa questão me trouxe à tona uma verdade. Eu já tinha algumas áreas machucadas. Essa pessoa não teve as dores que eu senti, não foram ocasionadas por esta pessoa. Ele não trouxe os meus sentimentos de inadequação, de tristeza, de derrota. Não foi ele. Estava já dentro de mim. E essa pessoa somente fez com que aflorasse. E também era uma pessoa próxima. Então, a palavra de Deus diz que foi Davi quem falou que se fosse alguém de fora que eu tivesse machucado, tudo bem, mas era alguém de próximo, era alguém próximo a ele. Então, esse terceiro ponto é importante. O outro não é responsável pelo que eu sinto. Eu não posso falar, eu fiquei acabada porque foi aquele amigo que acabou comigo. Eu gosto muito desse protagonismo. Não tem ninguém que tem o poder de acabar comigo, a não ser que eu permita. Não tem ninguém que tem o poder de acabar comigo, a não ser que eu permita. Conforme eu for trabalhando as minhas questões na recuperação, conforme eu for dando nome, o outro só consegue destruir a parte exterior. A parte interior fica íntegra. Aí, eu queria falar um pouquinho sobre alguns nomes. Nós tendemos a ser pessoas analfabetos emocionais. Nós não conseguimos dar nome. Então, eu queria dar alguns nomes aqui. Mágoa e ressentimento. É um sentimento de tristeza e melancolia resultante de uma ofensa em geral provocada por uma pessoa amada, tá? Mágoa e ressentimento. É a palavra que a gente usa em vez de usar a palavra que eu tô com raiva. Eu tô com raiva de alguém. Eu falo, não tô magoado, né? É politicamente correto falar que eu tô magoado. Mas falar que tá com raiva, né? É uma coisa complexa, principalmente para os religiosos. É um jeito de nós darmos um jeitinho, né? Um tapa, né? Na raiva que a gente tem. Um outro termo é a raiva e indignação, que é a resposta comportamental visível, às vezes recebidas com violência, à ação recebida como uma coisa ofensiva, tá? Então, a raiva e a indignação é uma resposta comportamental visível
para as vezes que eu recebi a violência. Então, a pessoa percebe. Né? Na mágoa e ressentimento não dá para perceber tanto, mas a raiva e a indignação fica estampado no nosso rosto. Agora, o ódio e o rancor. O ódio e o rancor é a aversão interna ao desprezo que impulsiona a pessoa para destruir ou desejar a destruição do ofensor. Percebe como vai aumentando a escala? Né? Não é simplesmente uma raiva, ela vai aumentando. Aí tem a pior de todas, que é a indiferença. A indiferença é quando a situação é tão avassaladora, pelo fato de eu não conseguir lidar com a mesma, eu me torno indiferente. É como eu assassino a outra pessoa, emocionalmente falando. Eu não vou lá com uma faca, com um revólver, não. Faz de conta que eu nunca vi. Faz de conta que eu nunca conheci. Esse é a pior área para se trabalhar, a indiferença, que a pessoa morreu dentro da gente. Agora a raiva, eu usei o versículo, né? Irai-vos e não pequeis, não se põe o sol sobre a vossa ira. Está em Efésios, capítulo 4, versículo 25. É um sentimento que classificamos como menos nobre. No entanto, como qualquer outro sentimento, o mesmo não pode trazer julgamento de valor. Se eu estou com raiva, eu não sou inferior àquele que está sentindo amor. São sentimentos. É um sinalizador, como eu falei. Não é errado nem certo. O comportamento da raiva que pode ser errado. Quando Moisés teve raiva, não foi problema. Mas o que ele fez, ele feriu a rocha 2 vezes. O comportamento dele que foi errado. Né? Irai-vos e não pequei. Moisés podia ter sentido a raiva e não ter pecado. E quando ele mata aquela pessoa também, né? Ele é criado no palácio e ele sai e ele vê um dos seus sendo ultrajado. Ele vai e ele o mata. A ação dele foi errada. Tem alguns escritores que dizem que ele retardou o trabalho do nosso Senhor Jesus, de Deus de livrar o povo por 40 anos. Ele teve que 40 anos ir para o deserto, trabalhar com aquela ira para poder voltar e cuidar e salvar e resgatar aquele povo, né? Com a boa mão de Deus. É um sentimento dinâmico, é algo vivo que normalmente deveria levar a pessoa à ação. O que acontece com a gente, como pai, como tio, como vizinho, é que quando uma criança ela tem raiva, ela chuta, ela dá soco, e nós falamos para essa criança de tal forma que ela pensa que ela não pode sentir a raiva. Nós não ensinamos que ela pode sentir a raiva e, olha, só que não pode chutar, não pode falar palavrão, não pode dar soco. Entende? Essa é a parte que nós, como cuidadores, falhamos e que falharam conosco. Né? Uma mãe religiosa não permitia que uma criança sentisse raiva. Então, aquela raiva ficava impregnada lá. E essa criança cresce achando que ela não pode. Sabe aqueles casos, queridos, em que a pessoa supostamente é calma, é tranquila, de repente ela vai e compra uma arma e mata várias pessoas? Muita raiva que não foi expressa, muitas palavras que não foram ditas. Precisamos de empenho para conhecer nosso próprio coração, para poder identificar a raiva que resulta de erros cometidos contra nós, ou a raiva que brota por não termos nossos interesses, anseios supridos, muitas vezes por motivos egoístas, que tem a ver com nossa pergunta morte hoje. O que é que me deixa com raiva? É alguma coisa pessoal, porque o almoço não está pronto, porque o meu empregado não fez o que eu mandei ele fazer? O que nos leva à raiva? A gente tem que entender a raiz dessa raiva. Não temos como de fato odiar aquele que nunca amamos, né? Como eu falei, né? Como Oscar Wilde fala. As pessoas com quem mais nos iramos são exatamente aquelas pessoas próximas. Aí eu queria falar de duas pessoas próximas. O nosso cônjuge,
nosso relacionamento conjugal, ou pessoas que não são casadas, aqueles amigos próximos. É tão interessante que quando a gente deixa de dar nome, de falar, de ter as famosas DRs, o relacionamento fica superficial. E aquilo que nós engolimos vivo vai voltar. Vai voltar. Vai voltar muitas vezes como um ato falho. Eu não falo com a pessoa que eu preciso, então aí eu queimo a roupa, vou passar e eu queimo a roupa desse cônjuge. Aí o cônjuge que está bravo com a esposa esquece o aniversário dela. Não tem como termos relacionamentos profundos sem termos discussões, sem aprofundarmos. Como diz a querida Priscila Diakov, que falou com a gente sobre a escuta, nós temos que fazer os nossos acordos a lápis. Porque nós, antes da pandemia era um acordo, na pandemia é outro acordo, e quem sabe agora, quem sabe com fé em Deus, estamos saindo em vez de entrando, né, nessa segunda onda, mas quem sabe nós temos que fazer outros acordos agora, no fim, se Deus permite, dessa pandemia. Conversar, dar nome, evitar questões. Muitas vezes as pessoas falam, eu não quis falar sobre isso porque ia trazer mais confusão ainda. Ué, vai trazer mais confusão se você não falar também. É procurar o tempo certo, é procurar as palavras certas. E uma coisa que nos foi sugerida é sempre falar, eu me sinto. Né? Não é falar, olha, você me faz sentir assim. Eu me sinto. Né? Quando eu falo eu me sinto, eu me implico com o que eu penso, com o que eu estou sentindo. Então, relacionamentos conjugais é um momento, são relacionamentos tendenciosos à ira. E eu queria falar de um grupo de pessoas que eu tenho apreciado muito. Eu tenho, nessa pandemia, atendido várias mães que tiveram filhos, né, que estão com filhos pequenininhos, alguns recém-nascidos. É natural uma mãe se sentir irada, porque ela está cansada. Ela mal tem tempo de ir ao toalete, né? E se ela tem pouca ajuda, mais difícil ainda. Então, a Esther Carrinho fala uma coisa interessante. O relacionamento materno, como qualquer outro, também é composto de raiva, irritação e ressentimentos, simplesmente porque mãe também é gente. Então, se permita sentir essa raiva. Né? Mas será que eu não gosto do meu filho? Gosta, ama o seu filho, só que você está exausta, dormindo pouco. Né? Nesse período nós estamos trabalhando muito de casa. A casa ficou o nosso trabalho. Né? Então tem esse momento de irritabilidade. Podemos dar nome, podemos conversar com alguém sobre isso. Logo, logo teremos nossos grupos de apoio. Vá no grupo e fala, olha, eu sinto irada quando? Dê nome. E aí, olha, a raiva reprimida pode levar à amargura e, consequentemente, à morte. Quando nós vamos engolindo e não expressamos de um jeito saudável, de um jeito responsável, isso pode acabar conosco. E aí eu tenho uma péssima notícia. Ninguém sai de um lugar em que não expressa raiva para ir para um lugar assertivo que expressa de um jeito saudável. A tendência é nós sairmos de um lugar onde nós não expressávamos a raiva, vamos para um outro lugar onde a gente se torna até um pouco agressivo, mas temos amigos preciosos que ficam com a gente e depois a gente equilibra para uma conversa mais assertiva. Então, seja paciente com você. Não ache que você vai ser essa pessoa passiva que vai, de repente, falar tudo direitinho. Vai ter uns desequilíbrios, mas para isso que existe o Celebrando, para isso que existe amigos, para isso que existe os nossos pequenos grupos, para nós treinarmos isto, para nós treinarmos. Quando nós negamos a raiva, nós desconectamos-nos de nós mesmos. É uma parte nossa. E nós desconectamos essa parte. Nós fazemos uma cisão interna. Nós ficamos divididos. Nós nos tornamos nossos próprios prisioneiros.
Nós temos um desgaste emocional quando nós negamos esta cisão. Nós temos um desgaste. O fato de não expressar verbalmente, claramente, eu vou fazer alguma coisa, que vai ser destrutiva. Quando eu não exercito o falar, quando a palavra não sai, provavelmente eu vou colocar coisa dentro, né? Eu vou colocar talvez comida, talvez bebida, talvez o sexo. Isto porque eu não estou expressando no jeito sábio, de um jeito que foi instituído por Deus, que é a fala, que é dar o nome. Então, expressar-nos é vida, é sermos adultos. E muitas vezes nós, quando o codependenciômetro está muito alto, nós nos calamos. E nós achamos que nós estamos sendo tão santas, né? Lembra que eu falei da indiferença? Né? A pessoa muitas vezes confunde a indiferença com perdão. É que eu perdoei, então deixa para lá. Não, não foi perdão, foi indiferença. Então, essa questão de falarmos, de não fugirmos de falar uma situação necessária, nos ajuda a ter uma vida saudável. Porque quando a palavra não sai, alguma coisa acaba entrando no lugar, porque não foi saudavelmente dita, falada. Palavras curam. Palavras curam. Então, para sermos integrados, como pessoas integradas, nós temos muito mais recursos para aproveitar melhor todo o nosso potencial e apresentar um desempenho melhor dos nossos dons. Quando eu, de fato, integro, em vez de eu colocar a raiva para fora, né? Em vez de eu não verbalizar a raiva, não tê-la incorporada dentro de mim, negar a raiva, né? Quando eu a integro como parte de quem eu sou, de um jeito saudável, eu tenho uma vida que eu tenho mais recursos. Eu sou mais adulta. Aí eu queria falar sobre a integração destes sentimentos. Identificar o que está sendo, que eu estou sentindo, não negar, não reprimir, não submeter à razão, né? Não tentar racionalizar. Isto ajuda eu a lidar com esse sentimento. Identificar, elaborar e integrar. Em vez de colocar para dentro e fingir que não existe, integrá-la, faz parte de nós. Emoções são as emoções são as palavras da alma, é como a alma se expressa. Na identificação, veja e examine se a mesma está desmedida. Se estiver desmedida, precisamos voltar à nossa infância, à nossa história de vida. E eu quero dar um exemplo meu, que aconteceu nesse tempo de pandemia. Uma amiga fez aniversário, uma amiga muito querida. E eu fui nesse aniversário e essa amiga é bem dinheiruda, viu? E o que acontece? No fim de semana a gente ficou junto, teve aniversário, ficamos juntos e ela pediu que eu fosse no mercado, né? Rosane, vai no mercado e traz pá. E tinha uma listinha lá de coisas para eu trazer. Veio uma raiva tão grande dentro de mim que eu não sei, eu não entendi na hora por que aquela raiva veio. Eu estava pensando, sabe, em falar sobre raiva, eu tinha estudado um pouquinho, e então eu pensei, eu tenho que examinar, por que está com raiva a minha alma? Por que você está com raiva? Eu não consegui descobrir na hora. Na hora eu dei uma desculpa, eu não fiz nada, mas fiquei pensando depois. Alguma coisa mal resolvida, porque foi desmedida a raiva, né? Foi desmedida, porque eu tinha dinheiro para comprar, o que ela pediu para eu comprar. Eu podia falar, já que nós somos íntimas, próximas, eu podia falar, não vou comprar, não. Aí eu me lembrei, a família toda dela, a família biológica estava lá. Por que, na minha cabeça, por que não me pediu para eles? Por que para mim? Aí eu descobri. Eu era a única negra nesse grupo. Na minha cabeça, eu achei que ela me achou que eu era a serva, que eu era a empregada. Vá você. Olha que coisa interessante. Examinando, pensando.
examinando, pensando, porque é uma coisa simples. Não vou, pede para alguém ir. Ela tinha os empregados dela, mas quando ela pede para mim, acessou uma dor minha que eu estou trabalhando, tá bom? Por falar nisso, tem um fórum, um fórum maravilhoso da consciência negra, que fizeram um trabalho lindo, né? É uma parceria conosco, sabe? Eu sou cliente, não sei por quê. Então, queridos, percebeu? Quando a raiva não é desmesurada, né? Quando está fora, quando está muito a mais do que deveria ser, nós podemos e nós devemos ir atrás. Tem um livro, chama O Adversário, chama assim, na verdade esqueci o nome do livro, mas quem escreveu foi John Powell. Ele fala: por que tenho medo de dizer quem sou? Perceber, identificar, relatar, integrar o sentimento racional. É isso que nós vamos fazer, né? Como eu fiz. Por que está batido a minha alma? Por que está com raiva a minha alma? Entender, trazer a racionalidade. Precisamos perceber que o nosso lado emocional foi acionado, né? Quando ela pede para eu fazer as compras, foi uma coisa que foi acionada. E veja que é interessante, ela não foi responsável pela minha raiva. Lembra-se, eu sou responsável pelo que eu sinto. Ela não me fez ficar com raiva. Ela só acionou uma coisa e a raiva veio. Quando eu conversar com ela, que eu não conversei ainda, né, não foi sábio, era aniversário, depois eu viajei, voltei para São Paulo. Quando eu conversar com ela, eu não posso falar: olha, você me fez sentir muita raiva. Não, fulana, eu me senti assim, né? Eu me senti de tal forma. Então, não expresse a sua raiva sem levar ao racional, pois você pode se arrepender e ferir pessoas, né? Pela graça de Deus, eu não acabei com o aniversário da minha amiga, né? Eu fiquei quieta, eu me afastei, né? Fui digerir, elaborar aquele sentimento. Na infância, nós somos governados por nossos sentimentos, né? É a criança que chuta, que dá soco, né? Como adultos, nós podemos racionalizar, entender e falar. Mas, como eu disse, não tente fazer isso de uma vez só. É um processo para chegar nisto. Na impossibilidade de escolher melhor, a gente faz o que dá. Se você está numa sinuca de bico, se eu fizer isso vai dar errado, se eu fizer aquilo vai dar errado, faz o que der menos errado. Tenta descobrir o que faz menos errado. A Bíblia está repleta de textos sobre a ira de Deus. A diferença entre a ira dele e a nossa é que a ira dele se manifesta na hora certa, pelo motivo certo e para as pessoas certas. Eu queria partilhar com vocês 3 situações em que nosso Senhor Jesus Cristo se irou. 3 situações em que ele foi, que ele se irou. A primeira delas, não encontrei o óculos, então vou ler aqui para vocês, tá? Não tá aqui não. E essa está em Marcos, capítulo 3, versículo 1 até o versículo 5. Fala assim: noutra ocasião, ele entrou na sinagoga e lá estava um homem com uma das mãos atrofiadas. Alguns deles estavam procurando um motivo para acusar Jesus. Por isso observaram atentamente para ver se ele iria curá-lo no sábado. Jesus disse ao homem da mão atrofiada: levanta e venha para o meio. Depois, Jesus lhe perguntou: o que é permitido fazer no sábado? O bem ou o mal? Salvar a vida ou matar? Mas eles permaneceram em silêncio. Irado, Jesus olhou para os que estavam à sua volta e, profundamente entristecido por causa do coração endurecido deles, disse ao homem: estenda a mão. Ele a estendeu e ela foi restaurada. Olha esse texto. Jesus ficou irado contra os religiosos, porque os religiosos estavam mais interessados no sábado do que nas pessoas. Mais interessado em cuidar do sábado, em ser religioso, do que lidar com um homem que tinha essa mão ressequida.
alguns estudiosos, teólogos acreditam que era a mão direita e o trabalho dele era de pedreiro. Então imagine como era difícil ele fazer o trabalho com aquela mão ressequida. Jesus o salva, Jesus o cura, mas ele fica irado com aqueles religiosos. O segundo exemplo é em Marcos também. Tem todos os evangelhos, mas eu escolhi Marcos. É Marcos, capítulo 10, versículo 13 a 14. Alguns traziam crianças a Jesus para que ele tocasse nelas, mas os discípulos os repreendiam. Quando Jesus viu isso, ficou indignado e lhes disse: deixem vir as minhas crianças, não as impeçais, pois o reino de Deus pertence aos que são semelhantes a elas. Tem duas palavras sobre essas crianças. Uma, no grego, é a criança de colo, eram crianças de colo. E tem uma outra palavra também, que é crianças, é toddler, que chama em inglês, é crianças de 2, 3 aninhos. Mas os pais vinham com essas crianças para que Jesus as tocasse, as abençoasse. E os discípulos, os guardadores, né, da agenda de Jesus, cuidado com os seguidores, viu? Os seguidores, eles podem ter um papel tão forte assim de proteger, né, o grande outro deles. Os discípulos queriam proteger Jesus, eles estavam a caminho de Jerusalém, na última Páscoa. Então eles queriam proteger Jesus, só que estavam impedindo as crianças de um jeito arrogante, viu? De um jeito arrogante, né? De um jeito arrogante. Alguns historiadores acreditam que eles estavam até tocando nas crianças, nas maiorzinhas, e tirando dali de perto de Jesus, ou para chegarem perto de Jesus. E Jesus os repreendeu. Jesus repreendeu esses discípulos, falou: não faça isso com as crianças. E tem um terceiro exemplo, que é o que todos nós conhecemos, que é o de Mateus 11, 15 a 17. Chegando a Jerusalém, Jesus entrou no templo e ali começou a expulsar os que estavam comprando e vendendo. Derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas e não permitia que ninguém carregasse as mercadorias pelo templo. E os ensinava, dizendo: não está escrito: a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos, mas vocês fizeram dela um corvil de ladrões. Eles estavam fazendo o cartel gospel. Era um cartel gospel. Porque assim, o povo vinha para oferecer os sacrifícios, né? Naquele culto. Jesus não tinha morrido ainda, então era um culto. Então, eles iam com seus animaizinhos. Aí, o cartel religioso falava: não, mas olha, não dá para oferecer essa ovelha. Tá com uma pata não sei o quê. Olha, o pelo não tá bom. Para que eles vendessem os animais deles. É política ou não é, gente? E aí tinha outro detalhe. Tinha os cambistas, porque tinha que trocar dinheiro. Eles vinham de regiões diferentes, tinha que trocar o dinheiro. Então, eles faziam com que o dólar subisse lá em cima. Pleonasmo. O dólar subisse lá em cima. Usavam um câmbio que desfavorecia as pessoas. Jesus Cristo, ele ficou irado. Ele ficou irado nas 3 situações. Dá para perceber? Ele estava defendendo as pessoas vulneráveis. Nas 3 situações que eu escolhi para falar, ele estava defendendo os que não tinham como se defender. Nas 3 situações, ele se indignou pelo mais fraco, pelo vulnerável e pelo oprimido. E eu queria dar o último exemplo, queridos. O último exemplo do nosso Senhor Jesus Cristo, eu acho muito rico. É quando ele está no Getsemane. Ele está no Getsemane e ele chama os mais próximos para com ele. E ele faz algo que é sugerido entre muitos profissionais da saúde. Ele integra o emocional ao racional, ele toma a decisão. Ele integra o emocional, né? Ele fala da dor, ele fala daquele momento difícil que ele está passando e ele toma uma decisão. Ele fala com alguém, ele toma uma decisão. Ele reconhece os seus sentimentos. Eu vou ler para vocês. Tá em Marcos, capítulo 14, 33 a 36. Começou a ficar
aflito e angustiado, e lhes disse: a minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal. Fiquem aqui e vigiem. Indo um pouco mais adiante, prostrou-se e orava, para que, se pudesse, indo um pouco mais adiante, prostrou-se e orava, para que, se possível, fosse afastado dele aquela hora. E dizia: Abba, Pai, tudo te é possível, afasta de mim esse cálice. Contudo, não seja o que eu quero, e sim o que queres. Esse texto é tão celebrante, porque Jesus faz algo que nos ensina e que nós temos feito no nosso celebrando. Ele reconhece o sentimento, ele verbaliza a dor que está na sua alma, ele conta com os discípulos mais perto dele e ele decide submeter-se ao plano que o Pai tinha para ele. Faça a tua vontade. Se for possível, passa de mim esse cálice, mas faça a tua vontade. Faça a tua vontade. Então, ele integra o emocional, ele tem alguém perto, ele dá nome, ele fala como ele está e ele vai ao Pai e fala: então, seja feita a tua vontade. Queridos, eu sei quando eu estou saudável, quando eu estou triste, eu choro a tristeza. Quando eu estou emocionalmente saudável e eu estou com raiva, eu expresso a minha raiva de um jeito saudável, mas eu expresso. Quando eu estou feliz, meu time ganhou, o congresso celebrando com mais de 1000 pessoas, eu regozijo, eu agradeço a Deus e aproveito para agradecer cada um de vocês que prestigiaram, que estiveram com a gente. Foi um tempo precioso. Quando eu não consigo fazer alguma coisa, um projeto, eu fico desanimado, então aquele desânimo faz parte, é um sinalizador. A pergunta morte para hoje é: quais os motivos pelos quais eu me iro? Eu me iro com injustiças, com calúnias contra o mais vulnerável? O que me leva a irar fala muito sobre mim. Eu iro porque o almoço demorou, como eu disse, porque alguém não fez o que eu quis, ou porque eu fui preterida, né? Porque uma outra pessoa ficou no palco e eu não cheguei no palco. Isso é egoísmo. Isso é egoísmo, né? Motivo bem banal, né? Bem pueril. Mas o que é que me leva a irar? Essa é a nossa pergunta à morte. Nós vamos dividir em grupos agora. A minha oração é que você seja muito abençoado e a minha oração é que você reconheça a sua emoção, que você agradeça por ela, que você lide com ela, que você tenha um padrinho, que você tenha uma madrinha, um grupo de apoio para você falar sobre ela. A pergunta é: quais os motivos pelo qual eu me iro? A semana que vem teremos um tempo precioso com a Cida Ranieri, que vai estar falando a última parte, vai estar dando a última parte sobre o tipo de mãe que eu sou ou o tipo de mãe que eu tive. Um abraço muito carinhoso, um beijo carinhoso e tenhamos um tempo precioso na nossa partilha. Até quarta-feira.